Pois é, no quadro Sua Saúde de hoje vamos estar conversando sobre um assunto que costuma despertar muita polêmica, é a esterilização masculina através da vasectomia. É hora de esclarecer as suas dúvidas ligando para o 235-3444 e para responder a sua pergunta aqui ao vivo está com a gente o médico Eduardo Lopes. Bom, primeiro o que é a vasectomia, que eu acho que é a pergunta básica. Boa tarde, doutor Eduardo. Boa tarde, Carlos. É um prazer estar aqui de volta. A vasectomia é a interrupção de um tubo que sai do testículo e vai até a próstata, que se chama deferente. Então, na vasectomia se faz uma interrupção desse tubo. E há o espermatozoide que continua sendo produzido pelo testículo, mas ele deixa de passar. O paciente continua tendo esperma, só que o esperma não tem mais o espermatozoide. Basicamente seria isso. E é uma cirurgia de quanto tempo? Qual é a relação hoje de paciente e cirurgia? Veja bem, a vasectomia é uma cirurgia simples, é feita a nível ambulatorial, inclusive em consultório. A anestesia é local, dura em torno de 5 a 15 minutos, a depender da técnica. Tão rápido assim? Exatamente. A depender da técnica e da experiência do cirurgião. Existem duas técnicas básicas, que é a tradicional, que se faz um pequeno corte na bolsa escrotal, inclusive nós temos uma fita. O senhor trouxe aí, né? Vamos mostrar então essa técnica. Qual é essa que a gente vai Essa mostrar? é a chinesa. Agora, mais ou menos algumas modificações. Bom, aí o médico está selecionando com os dedos o tubo, que ele separa, né? Ele vai pegar com uma pinça, aí por enquanto ele está fazendo anestesia, é preciso fazer um botão anestésico, ou seja, um pequeno infiltração local do anestésico. Isso é indolor. A única coisa que o paciente sente é essa agulhada. Como toda anestesia. Como toda anestesia, infelizmente, até em dente, fazer a obturação canal é a mesma coisa. Aí agora o médico está pegando com a pinça de Alice para selecionar o deferente. Ele vai tracionar o deferente para cima. Quantos deferentes existem? Dois, um de cada lado. Cada testículo tem um. Aí ele se separou. Ele mexe nos dois ou num só? Nos dois. Agora só por um corte, Carlos. Só essa pequena incisão aí. Você está vendo agora separando da pelezinha, daquela membranazinha que envolve. O tubo está sendo separado já e está sendo seccionado com o bisturi elétrico. Essa é a técnica chinesa que nós não gostamos, não fazemos, porque achamos que cria dificuldades para a sua reversão. Inclusive, porque ele queima, a coloração muda, não dá para perceber ainda, mas ele queima vários centímetros do tubo. E aí ele vai colocar o tubo para dentro. Ele não dá ponto, não dá nada, só vai botar para dentro. Olha lá vai o tubo. Isso é repetido do outro lado, não é? E pelo mesmo orifício. Porque existe duas camadas de pele aí que separam um testículo do outro. O senhor falou aí que nesse caso é a chinesa, né? Essa é a chinesa. É mais difícil a reversão. Praticamente, não é impossível, mas é bastante difícil a reversão porque queima, cauteriza. O que difere da outra? Qual é o outro tipo? A outra é a mesma coisa que foi feita aí, só que em vez de queimar com bisturi elétrico, a gente faz um pequeno corte com o bisturi frio e se dá 2 pontos. Aí ele vai selecionar o deferente do outro lado. Sim. Mas aí nós não gravamos, só foi até aí. Perfeito. Então na técnica tradicional, em vez de queimar com bisturi elétrico, a gente corta com o bisturi frio e dá um pontinho com um fio de catgut, um fio feito com intestino de carneiro. Então aquele fio vai ser reabsorvido. Em caso de reversão, o médico vai fazer uma microcirurgia, então ele vai palpar na hora depois de anestesiado e vai identificar o caroço onde foi dado o ponto, se corta esse caroçozinho e volta a se emendar o tubo através de uma microcirurgia. Então é muito mais fácil. Enquanto se a gente queima com bisturi elétrico, o calor se propaga por esse tubo e aí o segmento que irá necrosar, que irá fibrosar, ou seja, ele vai endurecer e será grande. A gente não vai saber até onde está perdido ou não. Agora, doutor, nesse caso, 72 horas para o restabelecimento? Isso varia muito. A nossa orientação é que o paciente, no dia da vasectomia, não faça nada, fique de repouso. Se ele for um paciente que ele trabalha sentado no escritório, num ambiente confortável, com ar-condicionado, no outro dia ele já pode trabalhar. Independente disso... Fica dolorido, média, alguma coisa assim? Não sente dor nenhuma, depois não tem nenhuma necessidade... Pós-operatório, nada? Eventualmente, apenas um desconforto no testículo, que é muito leve, que um anti-inflamatório resolve. E a média é de 24 a 48 horas de repouso. Isso para atividade física de trabalho normal. Para praticar esportes ou ter relações, aí demora mais, em torno de 8 dias, a média. É pouco tempo. Vamos às perguntas então, pelo 235-3444. O Vitor da Garibaldi quer saber qual é a idade mínima para fazer essa cirurgia de vasectomia. Existem vários protocolos, nada do que eu vou dizer aqui é definitivo. Alguns planejamentos familiares, alguns protocolos estipularam como 30 anos e 2 filhos, e o menor filho com idade acima de 1 ano. Mas, eventualmente, a gente pode fazer com menos. Quer dizer, não é impeditivo, não precisa ter essa Exato. Se você pega um paciente com 25 anos de idade, mas ele já tem 5, 6, 8 filhos, aí o valor numérico se superpõe. Olha, muita ligação aqui. Vamos pro Jairo do Cabula, ele quer saber o que todo mundo quer. Existe a possibilidade de impotência sexual após cirurgia e em que casos já foi relatado? Isso nunca foi relatado em caso nenhum no mundo. Isso não existe, essa possibilidade.
Imagine o senhor que o esperma é como se fosse um rio com peixes. Se o senhor pega e faz uma tapagem no rio, passa sua água, os peixes ficam retidos. Então a mesma coisa acontece na vasectomia. O que a gente faz é fazer uma obstrução para o espermatozoide não passar. O testículo vai continuar reabsorvendo. Porque não tem nada a ver com a ereção, nada, na nada. verdade. O testículo continua produzindo e reabsorvendo o espermatozoide. Impotência, nunca. A não ser se o paciente já tenha problemas antes psicológicos e que ele venha a achar que a vasectomia piorou. Sensibilidade muda alguma coisa, doutor? Não muda a sensibilidade nada. O esperma continua saindo, a quantidade é a mesma. Às vezes uma pequena diminuição só da quantidade, mas a ejaculação, orgasmo, tudo normal.